Geralmente, quando você está com algum tipo de problema, você procura uma profissional para te ajudar, não é verdade? Aconteceu a mesma coisa com a nossa depoente de hoje. Ela procurou uma especialista para ajudar no seu casamento, mas a mulher que deveria curá-la roubou tudo que ela tinha. Então vamos lá para a história de hoje, que é de uma traição dupla, que começou no divã e terminou em uma das decisões mais corajosas da vida dela. Então, assim como eu, prepare-se para se indignar com a história de hoje, além de se emocionar e de se inspirar também. Então, sejam bem-vindos ao Fins de Casamento, um canal de histórias reais, de relatos que ajudam a alertar inúmeras pessoas a saírem ou a pedirem ajuda em relação a um relacionamento abusivo. Compartilhe conosco a sua história. No link dos comentários tem o formulário. Lá você pode preencher e nós vamos entrar em contato com você o quanto antes. Vamos lá para a nossa história de hoje. Por muitos anos eu acreditei que meu casamento era sólido. Eu sabia que ele não era perfeito, porque nenhum é. Mas ele era estável, né? Era um casamento respeitoso, era um casamento tranquilo. Marcos era o meu parceiro há mais de 10 anos. Alguém com que eu construí planos, eu comprei uma casa, eu compartilhei a dor de perdas e alegria de conquistas. Nós nos conhecemos na faculdade, desde então nós fomos inseparáveis. Ele era um homem muito calmo, discreto, às vezes até demais. Ele não demonstrava muito afeto, mas eu me acostumei com o jeito dele. Eu preenchi os espaços com a minha intensidade. O tempo passou e com ele vieram os silêncios, aqueles que não gritavam, mas pesavam. Eu sentia algo errado. Não havia discussões, mas também não havia toques. As conversas eram práticas, os olhares fugiam e a relação íntima desapareceu. E foi por isso que, com o incentivo de amigas, eu procurei uma terapeuta. Eu queria entender onde eu estava me perdendo e por que eu me sentia invisível naquele relacionamento e por que ele parecia cada vez mais ausente. A minha terapeuta, vamos mudar o nome dela aqui, tá, gente? Vou colocar o nome dela de Amanda. Ela era jovem, segura e com um olhar que me passava confiança logo de início. A sala dela era aconchegante, o tom de voz era envolvente. A cada sessão eu falava de mim, da minha dor, dos meus medos. Falava que Marcos, e do tanto que ele havia mudado, do quanto eu sentia, né, que estavam nos afastando. E Amanda me ouvia com atenção, fazia perguntas pontuais e muitas vezes dizia: é importante observar se existe reciprocidade ou se você está amando por dois. As sessões se tornaram o meu alívio. Eu saía de lá com a sensação de que alguém, enfim, me enxergava. Amanda nunca falava diretamente sobre Marcos, mas fazia observações que me levavam a pensar. Um dia eu perguntei se ela acreditava em traição sem pistas. Ela sorriu e disse: às vezes a ausência já é um sinal. Aquilo ficou martelando na minha mente. Eu comecei a prestar mais atenção nos detalhes, e foi aí que tudo começou a sair do controle. Marcos passou a agir diferente, justamente nas quartas-feiras, os dias que eu ia para a terapia. Antes dizia que ia trabalhar até mais tarde, depois passou a não dar satisfações. Quando voltava, estava sempre com as roupas trocadas, cheiro de banho recente e o celular sempre no silencioso. Não queria conversar, só dizia que estava cansado. A minha intuição, ela gritava, mas a ideia de desconfianças que me corroíam, porque ele nunca tinha me dado motivos reais, né? A gente sempre se culpa, né? Nossa, o cara é tão bom, ele não vai fazer nada disso. A nossa intuição está ali gritando, mas
a maneira de como a pessoa age ali, a gente até se sente culpada às vezes por desconfiar. Mas no caso dela, as coisas já estavam ficando explícitas, mas ela não queria ouvir a sua intuição. Em uma sessão com os olhos marejados, eu contei para Amanda que achava que estava sendo traída. Ela, na hora, segurou uma expressão. Não me tranquilizou, mas também não alimentou a dúvida. Ela apenas perguntou: Você quer descobrir? Ou está com medo da resposta? E foi naquele dia que decidi que iria atrás. Não por desconfiança, mas porque eu precisava da verdade para seguir em frente. Eu instalei um aplicativo no celular de Marcos, algo que eu me envergonho até hoje, mas que fiz na tentativa de preservar a minha sanidade mental. No começo, nada, não encontrei nada. Só algumas conversas com colegas e alguns áudios sobre trabalho. Mas uma tarde eu vi um nome familiar nas mensagens. Um A. Eu abri. E ali estavam eles. Mensagens curtas, com piadas internas, emojis sugestivos e frases que me gelaram a espinha. Quarta está chegando. Tô contando os minutos. Você me deixou doido com aquele vestido hoje. Cuidado com o que você fala na sessão. Por um segundo achei que era coincidência, mas ao abrir a foto do perfil e o número, não havia mais dúvidas. Era Amanda, a mulher que ouvia as minhas dores, estava de mãos dadas com quem me causava todas elas. Eu fiquei paralisada olhando aquelas mensagens, os meus dedos eles tremiam, a minha boca ficava seca e o mundo ao meu redor parecia que girava devagar. Eu lia e relia aquelas palavras, tentando encontrar algum indício de mal entendido. Engraçado que a gente nunca quer acreditar naquilo que está na frente, né? Dos nossos olhos. Está na nossa frente, mas a gente insiste em não querer ver. Mas não havia margem para dúvida. Meu marido e a minha terapeuta estavam tendo um caso. O cuidado que Amanda demonstrava comigo não passava de fachada. Ela ouvia a minha dor enquanto se deitava com a causa dela. Era cruel demais para ser real. Passei aquela noite em claro. O coração disparava a cada barulho na casa. Marcos chegou perto da meia-noite, cheirando a perfume fresco, o mesmo que eu havia sentido outras vezes. Fingiu sono como sempre, e eu em silêncio observei, eu só apenas observei, como é que ele conseguia, como ele conseguia dormir tranquilo ao lado da mulher que lhe traía com a terapeuta dela. A decepção não era só conjugal, era humana, profunda e cortante. Eu não fui só enganada, eu fui exposta, manipulada e usada. No dia seguinte, eu cancelei a sessão com a Amanda. Eu não conseguia inventar uma desculpa. Apenas mandei a mensagem fria. Preciso de um tempo. Não estou bem. Ela respondeu em minutos. Claro, cuide de você. Estou aqui quando quiser conversar. Eu quase ri. A ironia de tudo aquilo doía mais do que qualquer tapa. Ela sabia, e mesmo assim se fazia de preocupada. Era como se zombasse da minha fragilidade enquanto aproveitava da confiança que plantei nela. Eu comecei a juntar mais provas. Baixei o histórico completo de mensagens, fiz capturas de tela, imprimi os áudios, descobri que os dois se encontravam no mesmo bairro onde ficava o consultório. Ela fala de imprimir áudios, mas ela baixava todos eles. Às quartas-feiras, no horário exato da minha sessão, enquanto eu falava sobre o quanto me sentia abandonada, eles estavam juntos. Eu tive vontade de gritar, de explodir, mas fui tomada por uma sensação mais profunda, humilhação. Como eu, tão atenta aos sentimentos alheios, não percebi nada. Contei tudo a uma amiga de confiança. Ela me abraçou
como quem segura alguém no meio de um furacão. Disse que o que eu estava passando era uma das traições mais cruéis que já ouvira. Porque quando somos traídas porque nós amamos, já dói. Mas quando a traição vem de alguém a quem nós confiamos a nossa mente, o nosso passado, nossas dores mais íntimas, atinge a nossa alma. Amanda não quebrou apenas um vínculo profissional, ela violou o sagrado. Eu tive medo de confrontar Marcos, eu tive medo da reação dele, medo de ouvir da boca dele o que eu já sabia, mas não suportava mais a presença dele dentro de casa. Eu comecei a agir de forma mais distante, mais fria, e ele logo percebeu. Perguntou por que eu estava estranha. Eu tive vontade de cuspir a verdade, de jogar na cara dele cada palavra, cada foto, mas eu me contive. Eu respirei fundo e disse: Você é tão previsível, Marcos, que agora até suas quartas-feiras têm cheiro de mentira. Ele me olhou assustado, tentou puxar assunto, negou com um velho discurso de que eu estava vendo coisas, mas agora eu já via tudo. Eu comecei a dormir no quarto de hóspedes, me afastei de tudo que me lembrava dele, até mesmo de mim mesma. Era como se eu estivesse enterrando uma versão da mulher que acreditava demais, que confiava demais e que esperava demais. E dali em diante só havia espaço para a verdade. Mas a verdade é que doía. E muito. Eu estava no fundo do poço tentando entender como duas pessoas tão próximas foram capazes de me quebrar com tanta frieza. Não havia resposta, só a certeza de que dali em diante eu jamais seria a mesma pessoa. Impossível ser a mesma pessoa diante de uma traição tão monstruosa, né? Tão monstruosa. Imagina, você procura uma profissional para te ajudar e ela usa todas as tuas fraquezas para te manipular. Naquela manhã de sábado, depois de mais uma noite em claro, eu sentei com uma xícara de café frio e respirei fundo. Eu precisava falar, precisava olhar nos olhos dele e dizer que eu já sabia de tudo. Aquilo ali me corroía por dentro. Cada vez que ele sorria, como se nada estivesse acontecendo, a minha alma gritava por justiça. Eu merecia a verdade, mesmo que viesse suja, amarga e que me deixasse em pedaços. Ele estava na cozinha distraído com o celular. Muito irônico, né? Justamente o aparelho que me revelou aquela podridão. Eu me aproximei, sem medo, eu estava firme. Eu entreguei um envelope com as cópias das mensagens impressas. Ele folheou as páginas com o rosto e na mesma hora ele ficou branco. Tentou esconder o impacto, mas era impossível. E então eu disse: Não é o que você pensa. E eu ri. Era um riso seco, um riso dolorido. Marcos, não subestime a minha inteligência. Eu só quero que você diga com todas as letras que você me traiu com a minha terapeuta. Ele hesitou por segundos longos, depois baixou a cabeça e disse que foi um erro, que ele havia se envolvido, que foi apenas um impulso, mas foi físico. E ainda ousou me dizer que ele nunca tinha deixado de me amar. Aquilo ali me atingiu como uma facada. Ele não negava, mas também não assumia o peso daquela traição. Queria suavizar, como se nada fosse grave, como se não fosse monstruoso dormir com a mulher que cuidava da mente da esposa. A frieza dele me fez tremer, mas eu não chorei. Não, não mais. Eu já havia chorado demais por ele e por ela também. Saí de casa no mesmo instante e liguei para Amanda e disse que precisava de uma última sessão. E a resposta veio rápida. Claro, pode vir no horário de sempre. Aquilo me deu ainda mais nojo. Como ela conseguia agir com tanta naturalidade? Talvez por saber que eu estava lidando com alguém em sofrimento.
ou talvez por acreditar que eu jamais teria coragem de enfrentá-la. Eu entrei no consultório com passos firmes e ela sorriu, como sempre fazia. Sente-se. E eu permaneci de pé. Tirei a bolsa, tirei da bolsa o mesmo envelope que entreguei a Marcos. Coloquei sobre a mesa. Você tem ideia da gravidade disso, Amanda? Você violou tudo o que existe de ético e humano entre terapeuta e paciente. Você dormiu com meu marido enquanto ouvia a minha dor e, sobretudo, em relação ao afastamento dele. Como é que você teve coragem? Ela engoliu seco e a postura dela mudou. Tentou manter a calma, mas a máscara já havia caído. Ela foi um erro, sim, mas eu não sou só terapeuta, eu também sou mulher. E ele me procurava, me dizia que se sentia sozinho, que você estava distante, que já não havia casamento. As minhas mãos suaram. A justificativa era sempre a mesma. A culpa era minha, como se meu afastamento justificasse a traição. Como se ela, com anos de formação, não soubesse que envolvimento com o paciente ou qualquer pessoa próxima dele era uma linha ética intransponível. A sessão durou 5 minutos. Eu levantei e disse: Você não me destruiu, Amanda, mas você me marcou de uma forma que nenhum livro de psicologia jamais poderá justificar. E saí pela última vez. Eu voltei para casa decidida, arrumei uma mala, fui para casa de uma tia, onde fui recebida com muito carinho e sem perguntas. Eu precisava apenas de silêncio e de espaço. O meu casamento tinha acabado, mas mais do que isso, a minha confiança nas pessoas estava destruída. Não era apenas sobre um adultério, era sobre manipulação, sobre traição em dobro, sobre o que acontece quando duas pessoas se unem para esconder mentiras às custas de alguém que confiava cegamente. Naquela noite eu chorei, mas foi diferente. Não era só de dor, era choro de libertação, porque pela primeira vez eu me permiti sentir raiva, indignação e vergonha. E ao mesmo tempo, força, porque eu tinha enfrentado os dois e agora eu estava pronta para me reconstruir. No dia seguinte, o silêncio era o meu abrigo. Eu dormia pouco, comia mal, mas eu me mantinha em movimento. Ocupava o tempo com pequenas coisas. É, e foi uma das tardes, né, que eu percebi e recebi, desculpa, uma mensagem no direct do Instagram. Era de uma mulher chamada Carol. O nome não me era estranho, mas demorei a lembrar. Ela tinha sido paciente da Amanda também. Estava em um grupo de apoio online, ao qual eu havia entrado discretamente, apenas para observar o que acontecia ali. E ela escreveu: Eu vi seu comentário. Eu também fui paciente da Amanda e também me afastei por algo que hoje eu entendo melhor. Naquela hora, meu coração disparou. Conversei com ela por horas e ela me contou que após meses de terapia, começou a se sentir mal com algumas abordagens da Amanda, que beiravam a intimidade excessiva. Dizia que a terapeuta usava a linguagem emocional para invadir espaços que não eram dela. Era como se ela soubesse exatamente aonde cutucar, mas com o olhar de quem se preocupa. A fala dela me arrepiou. Era exatamente assim que Amanda agia comigo e com outras, ao que tudo indicava. Nos dias seguintes, eu conheci mais duas ex-pacientes. Nenhuma tinha provas concretas de envolvimento amoroso da terapeuta com seus parceiros, mas todas relataram uma conduta antiética, manipuladora e emocional perigosa. Algumas se afastaram sem entender o porquê, outras carregavam culpa por não terem melhorado. Todas, sem exceção, sentiram o mesmo vazio depois de passar por ela. Foi então que entendi. Amanda não havia traído apenas a minha confiança. Ela abusava do papel de terapeuta como forma de poder. É a famosa terapeuta caçadora, né? Ela sabia como manipular as dores da sua paciente e se beneficiava delas.
da forma mais cruel possível. Se ela via que a paciente tinha um companheiro que a agradava de alguma forma, ela usava isso como forma de poder, de manipular. Quantas pessoas será que essa mulher não enganou, né? Quantos casamentos ela não ajudou a destruir? Aquilo ali me revoltou, mas também me deu forças, porque agora eu não lutava só por mim. Eu representava outras vozes caladas e feridas, e que também estavam desacreditadas. Eu marquei uma conversa com uma advogada especializada em ética profissional. Fui lá, mostrei as provas, contei a minha história, mencionei os relatos das outras mulheres, e ela foi bem clara. Você tem direito de denunciar ao Conselho de Psicologia. A ética profissional foi gravemente violada. E eu iniciei um processo formal, mas não por vingança, mas por justiça. A mesma justiça que tantas mulheres acreditavam não ter. Enquanto isso, Marcos tentava reverter a situação de todas as formas. Ele mandava mensagem dizendo que me amava, que havia sido fraca, que queria reconstruir nossa vida, mas o tempo das promessas havia acabado. Eu não queria mais remendos, eu queria só recomeçar, e não era com ele. A terapia, dessa vez com uma profissional ética e indicada por outra mulher sobrevivente, me ajudava a entender os gatilhos, os traumas e os padrões. Aprendi que a traição emocional pode ser mais devastadora do que física, porque ela rompe com a base do que sustenta qualquer relação, a confiança. E também foi nessa fase que, pela primeira vez, eu consegui compartilhar a minha história abertamente. Aquilo foi avassalador para mim, porque centenas de mulheres me procuraram porque se identificaram com a minha história. E ela fez, né, a denúncia, ela foi até o fim e chegou o dia da audiência. E aquilo ali foi um peso muito grande para ela, né? Porque durante semanas ela se preparou psicologicamente para estar ali frente a frente, né, com a terapeuta que acabou com o psicológico dela, né? E com a mulher que havia se passado por amiga, né, como conselheira, mas que estava cravando as facas nas costas dela. Eu não sabia como seria ver o rosto dela de novo ali na audiência, mas uma coisa era certa. Dessa vez eu não entraria calada. Eu entrei na sala de audiência com as mãos suando frio. Ela já estava lá, sentada do outro lado, vestindo uma roupa sóbria, de mãos cruzadas, um semblante de uma falsa serenidade. Parecia a terapeuta perfeita diante dos olhos alheios. Mas eu sabia, cada palavra dela seria medida, calculada, moldada para preservar a imagem, a sua própria imagem. A audiência não era criminal, era ética, mas para mim era um tribunal da verdade. Quando foi a minha vez de falar, a minha voz falhou nos primeiros segundos. Mas aí eu lembrei de tudo que ela havia feito, das noites que eu chorei no travesseiro, das sessões que eu me despia emocionalmente para ela, das vezes que sensação de abandono e das mensagens sujas trocadas entre ela e Marcos. E aquilo ali me dava forças. Eu contei sobre a manipulação emocional, o envolvimento íntimo com meu marido, o desrespeito ético, a destruição psicológica que vivi. Contei sobre como ela soube das minhas inseguranças, dos meus traumas, dos meus sonhos e usou tudo isso para se aproximar dele, enquanto me sorria com palavras ensaiadas. Contei sobre como ela banalizou meu sofrimento e me deixou ainda mais vulnerável quando deveria estar sendo cuidada. Amanda, em sua defesa, alegou que havia desenvolvido um vínculo involuntário e que não planejara nada, que as coisas apenas aconteceram. Foram palavras polidas para encobrir atos de vis. Para ela, era só um erro humano. Para mim, era a devastação de anos de construção emocional. Era a certeza de que confiar tinha se tornado para mim um ato de alto risco. Ao sair da audiência, a sensação não foi de vitória, né? Ela
né? Provavelmente a Amanda perdeu a sua licença, né? Não existe vitória quando se expõe às suas entranhas para provar que foi ferida. Existe apenas um alívio triste, o de saber que você não está mais sozinha dentro da sua própria história. A denúncia não apagaria o que eu vivi, mas trazia consigo algo que eu tanto precisava, que era retomar minha dignidade. Naquela noite, me sentei sozinha na varanda de casa da minha tia e eu sentia que um choro viria diferente. Não era um choro de quem implora por amor ou de quem lamenta uma perda. Era um choro de que alguém que estava machucada, que se recusava a se curvar, se curvar à dor, perdão. Eu estava quebrada, mas ainda estava inteira onde mais importava, na minha essência. O tempo passou, os meses foram passando, então depois da audiência eu comecei a me sentir uma pessoa mais leve. E pela primeira vez em muito tempo eu não acordava mais com medo, nem sentia necessidade de verificar celular. Eu não precisava me preparar emocionalmente para lidar com Marcos ou medir palavras em uma conversa. A ausência dele não era mais um buraco, já era um alívio. Uma de minhas amigas me chamou para conversar e ela me falou uma frase que não saiu da minha cabeça. A culpa que você carregou foi o que permitiu que eles fizessem o que fizeram com você. E aquilo era verdade. Durante meses, ou talvez anos, eu me senti culpada por tudo. Pela frieza dele, pelo distanciamento, pela falta de desejo e até pelas traições que sofri. Mas não era minha culpa. Nunca foi. Eu comecei a ver tudo o que aconteceu comigo com outros olhos. E aquilo ali me fez abrir outras perspectivas da minha história. E me fez entender que eu não era a única, que aquele ciclo silencioso se repetia em muitos relacionamentos, onde o cuidado muitas vezes vira controle. E na terapia, quando acontece essas situações, acaba virando uma violação. E foi nesse processo que uma terapeuta, a quem me acompanhava desde a denúncia, me disse uma das coisas mais libertadoras que já ouvi. Você devolveu a culpa, agora é hora de abraçar a sua liberdade. E era exatamente isso. Eu havia deixado de me pedir desculpas por me sentir ferida, deixado de justificar o injustificável. Deixei de tentar salvar quem escolheu me destruir. Eu havia voltado a ser, a ser eu mesmo. Eu não voltei para Marcos, eu nem queria. Ele tentou retomar contato, mandou e-mails, me ligava sempre, e sempre culpando a Amanda, e sempre me pedindo para lembrar dos bons momentos, mas eu já havia virado aquela página. E porque eu entendi que há pessoas que entram na nossa vida para mostrar o quanto podemos nos perder e o quanto merecemos nos reencontrar. É, então, numa manhã tranquila, né, como todas as outras que eu comecei na minha nova fase, eu vinha dormindo bem, acordado cedo, tomando meu café. E quando eu abri meu e-mail para verificar as mensagens de trabalho, estava ali, um assunto pessoal. Amanda. Meu coração parou por alguns segundos. Ela, depois de meses de silêncio, ousava entrar em contato comigo. Eu hesitei em abrir o e-mail, mas parte de mim queria ignorar, deletar ou fingir que aquilo ali nunca existiu, mas a outra parte, que agora não corria mais de ninguém, clicou sem medo. A mensagem era longa, cheia de palavras polidas. Ela dizia que estava passando por um processo interno de reflexão, que havia sido tomada por sentimentos confusos na época e que se sentia profundamente arrependida. E ela dizia: Não busco perdão, apenas queria que soubesse que ficaria comigo a dor do que fiz. E eu só pensava: tarde demais. Eu continuei lendo. Ela dizia que Marcos havia se afastado dela, que a relação entre eles havia ruído tempo, por um tempo, né, depois da denúncia, que não durou nem 2 meses.
depois que eu saí de cena. E ela completava com um tom quase poético. A destruição de algo construído sobre a mentira é inevitável. Aquilo ali me causou um certo alívio. Nem tristeza, mas me causou uma indiferença e percebi que ali o quanto eu havia evoluído. Eu não respondi aquele e-mail, não respondi por orgulho, mas só por me preservar mesmo. Amanda não merecia minhas respostas, nem desculpas. Ela fez escolhas conscientes, ciente das consequências. Ela traiu a minha confiança, violou a ética profissional que dizia honrar. Ela não precisava do meu perdão para seguir com a vida dela. E eu não precisava daquele contato para fechar minha história. A ferida que eles haviam feito já havia cicatrizado, e eu não iria reabrir por causa de um pedido tardio de consciência limpa. Então, eu preparei o meu relato, eu escrevi e reescrevi, chorei muitas vezes para enviar, mas eu sabia que eu poderia ajudar alguém com a minha história, porque força compartilhada é ferida curada, né? E em relação a relacionamentos, eu não voltei a me relacionar com ninguém. E mesmo muita gente perguntando, e os planos de família? Ou você não sente falta de alguém do seu lado? E eu respondia com naturalidade. Eu sinto mais falta de mim quando eu estava em um relacionamentos errados do que qualquer outra companhia. Não era mágoa, era clareza. Eu havia entendido que estar sozinha não é sinônimo de solidão, é sinônimo de liberdade. Quando você aprende a gostar da própria presença, principalmente. Um ano depois de tudo, eu procurei viajar sozinha, né? Fiz coisas que eu jamais faria. E aquilo ali para mim foi libertador. Eu não preciso de um final feliz, eu preciso de um recomeço honesto. E esse eu construí com as minhas próprias mãos. Marcos nunca mais apareceu. Amanda, ao que tudo indica, teve o registro suspenso por tempo indeterminado. Mas isso para mim já não me importava. Eu não queria ver ninguém pagar. Eu queria apenas seguir minha vida. Porque quando a gente decide curar de verdade, a vingança perde a graça. A paz se torna o maior troféu. E foi com ela que eu fui dormir a partir daquelas noites, né? Em paz comigo mesma. A ferida virou cicatriz e hoje eu olho para ela e eu não vejo mais fraqueza. Eu vejo apenas sobrevivência, eu vejo força e vejo amor próprio. Vejo a mulher que teve tudo para desmoronar, mas escolheu se reconstruir. Eu sei que eu sou sozinha, mas eu sou inteira e eu estou viva. Então, esse foi o relato de hoje, né? Nós devemos tomar muito cuidado, até mesmo com os profissionais, tudo que a gente for relatar da nossa vida, né? Abrir a nossa vida. Precisamos ter cuidado, porque os profissionais também são seres humanos, né? A gente aprendeu com esse relato de hoje. Mas a ética profissional, ela tem que vir acima da nossa vaidade. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do relato de hoje, que ele tenha ajudado você de alguma forma. E é isso, gente. Bye, bye. Até o próximo alerta.